Então, Marco, um dos desejos assim da escola de trazer realizadores para conversar, roteiristas, cineastas, atores, é também entender um pouco da sua alma artística e do seu processo de escolha e de como você foi construindo a sua história. Vamos explicar. É importante para a gente, pensando que temos alunos que vão assistir isso, saber muito sobre você também pessoalmente, assim, de a primeira vez que você se encantou, que você descobriu que, nossa, é o cinema que eu quero fazer que é isso que eu quero fazer na minha vida, se foi esse momento de epifania, se foi uma coisa que foi acontecendo, os lugares que você estudou, o percurso mesmo. Então a gente vai começar o primeiro um quarto do nosso tempo conversando um pouco sobre você, assim, no começo de tudo, sem muita pressa, dando risada, conversando, falando, não é muito formal, viu, Sabrina? Tá, Sabrina? Né, Sabrina? Então, especialmente também, quem está assistindo já deve ter assistido algum dos Caixas Pretas que a gente já gravou. Hoje é a primeira vez que tem 2 professoras aqui para conversar com o realizador. E isso é porque eu estava morrendo de medo do Marco Dutra. Eu falei, amiga, vem comigo. Não, ele porque não eu não tô preparada para conversar com ele. Ela falou, claro que tá. E a gente tem essa síndrome, né? A mulher tem essa síndrome de impostora, de sempre achar que a gente não está pronto. Eu queria que ela fizesse a entrevista sozinha. Eu tenho também. Eu acho que a gente tem, né? Um pouco. Quando a gente cria coisas, não sei se é normal ter um, e eu acho que as primeiras vezes, sabotador por dentro. Sim, de não tá bom, não vou saber, eles vão descobrir que eu não sei. Aí eu falei, Sabrina, você não quer fazer sozinha? Ela, não, só vou fazer se for com você. Eu falei, então vamos fazer nós 2. Porque ela tava tímida e eu, por tanto respeito ao seu trabalho, também falava, não, será que eu tô à altura de conversar sobre cinema com o Marco Dutra, gente? Socorro. Pensando numa linguagem que eu adoro, que é fantasia, mas que sei pouco, que é sobre terror, assim. E aí a gente conversar um pouco da sua trajetória, contar como foi. E aí, claro, naturalmente, a gente vai começar a cair em processos de trabalho. E aí você vai também dividir com a gente vai te perguntando sobre processo de criação, de escrita, trabalho com elenco, co-direção, enfim, tudo que você quiser trocar. E, naturalmente, também a gente vai falar de cinema, vai falar de referências, de pessoas e fofocar, né? Contar causos de bastidor, todo mundo adora, o dia que deu tudo errado. Então é um pouco isso, assim, não tem... É um espaço bem tranquilo e afetuoso mesmo pra gente deixar, assim, que eu acho que essa é um pouco a nossa cara aqui na escola, assim, ser um espaço que preza muito as relações, né, humanas. Qual seria a primeira pergunta? Eu acho que a primeira pergunta é, você tá mandando rápido, é isso? Não, eu senti querendo dar voz ao entrevistado. Eu vou dar, mas eu tenho que pautar o menino, como é que ele vai saber o que eu quero falar? Brincadeira. A gente é amigo. É bom avisar, né? A gente é amigo, a gente briga. Então, e ela é de touro, então, né? Eu sou peixes. Eu sou peixes também. Olha só. É horrível, né? É bem difícil. Como é ser peixes? É muito difícil, né? A gente é o mais velho, né? Eu sei. Do zodíaco. Tipo, muito trauma, muita carga, um pouco de impaciência. Sim. Não, mas eu tenho uns fogos em outras casas que dão uma balanceada, assim. Que te ajuda a se defender. Lua em Ares, Eu acho que o que é difícil de peixes, assim, se a gente vai brincar disso mesmo, é que a gente tem uma sensibilidade muito grande à água, né? A gente sente sem olhar essas ondas que vão chegando. E eu acho que o que é mais difícil também é se proteger um pouco, porque parece que tudo atravessa demais a gente, assim. A gente é sempre muito afetado pelo outro, pelo ambiente, não é? Exatamente. Você fica muito abalado. Eu falei, mas como é que você não fica muito abalado? Porque é muita sensibilidade, né? Meus melhores amigos são piscianos e tem uma característica diferente. As mulheres, elas acabam expondo mais, né, esse lado sensível, e os homens, eu sinto que às vezes eles colocam um muro, acho que até de proteção, assim, né? Sim. Eu me identifico com essa coisa do muro. Porque essa coisa da sensibilidade extrema nem sempre é adequado, pelo menos me pareceu ao longo da vida, nem sempre era adequado revelar o tanto que eu estava me sensibilizando por certas coisas. Sim. Mas não é nem tanto um muro, acho que é mais uma espécie de um fingimento mesmo, do tipo... acho que não, tá tudo bem. Mas assim, por dentro tá furacão. Tá um furacão. Mas você acha que tem a ver com o fato de ser homem e os homens
serem educados a engolir o choro, Acho a que não sim, expressar acho o que sim. sentimento. Porque bem ou mal tem isso na nossa criação, né? Na família, na escola, isso existe. Então, eu acho que parte falo por mim também, né? Eu não sei, eu não sou tão eu adoro falar que eu sou de peixes e as pessoas meio que entendem, mas eu não sou tão especialista eu fiquei curiosa agora em astrologia, assim, mas eu... Pra saber qual foi o primeiro filme que você viu e que te emocionou, que atingiu sua sensibilidade pisciana. Então, isso eu não consigo ter certeza absoluta, porque as minhas memórias de cinema são muito precoces, são muito cedo. Porque eu nasci no Tucuruvi, eu fui o primeiro de 4 irmãos, e eu nasci em 80. Quando eu era mais ou menos 82, o meu pai, que era meio um entusiasta de comprar apetrechos, eletrodomésticos, coisas que tinham acabado de sair, ele sempre foi, ainda é um pouco assim, ele comprou um videocassete. Ainda não tinha um mercado estabelecido de fitas de vídeo no Brasil, mas era uma coisa que estava começando. Mas muito cedo, eu tinha 2 anos, o meu pai voltava do trabalho com fitas pra gente ver. Que ele locava, Que ele locava. Eu acho que nessa época o mercado ainda não era oficializado, ainda era uma espécie de pirataria, não era uma coisa ainda... Foi mais tarde que começou aquelas campanhas Exige a Fita Selada, que as distribuidoras chegaram, SIC Vídeo e tal, e as locadoras começaram a se oficializar, de certa forma. Mas nesse início eram lojas tinha um catálogo, não tinha caixinha, capinha do filme, tinha as fitas, sem caixinha, sem nada, e tinha um catálogo, você falava, eu quero esse filme aqui. A pessoa ia lá, tirava da prateleira, te dava a fita, e ele levava para casa, e a gente também ia bastante ao cinema. Mas essa coisa de ver filmes em casa, e no dia seguinte eu chegava na escolinha falando, onde eu vi um filme e tal, eu sinto que eu era um pouco anômalo, porque as pessoas ainda não tinham essa coisa do videocassete naquele momento. E aí eu contava as histórias dos filmes que eu assistia para os coleguinhas de sala. E teve um filme que eu fiquei obcecado, que é um filme que tinha essa coisa do VHS que o cinema não tinha, que eu podia voltar e ver de novo. Então, muito cedo aprendi a tecnicamente lidar com o aparelho, como funcionava, quando travava, abria para tirar. O meu irmão uma vez enfiou uma colher dentro, a gente teve que abrir para tirar a colher de dentro e desenrolar a fita ficava... com o dedinho. E teve um filme que é um filme que eu obcequei, eu tenho uma certa memória disso, mas também uma memória alimentada pela família, porque todo mundo conta disso, até minhas primas, minha mãe, até hoje, se você perguntar para elas, elas vão lembrar disso, que é A Bela Adormecida, de 59, da Disney. E eu lembro de ficar completamente fascinado com A Bela Adormecida, a gente pode falar depois dos motivos e tal, eu ainda sou bastante fascinado com esse filme. Foi um filme que a gente usou bastante de inspiração no As Boas Maneiras, que é um longa que eu fiz com a Juliana Rojas. Com a coisa da fantasia, do conto de fadas, do uso de música, do uso de cor, já era uma coisa muito... Nesse filme tem meio todas as coisas que eu ainda gosto, sabe? Mas eu obcequei num nível que eu encenava, eu pegava as santinhas da minha mãe, ela tinha um altarzinho, eu encenava com as santinhas, essas aqui são as 3 fadas, essa aqui é a Malévola, e aqui eu meio que reencenava o filme, sabe? E foi isso, foi a primeira memória de um filme que me tocou profundamente foi esse. Mas é isso, eu assistia muito filme desde a tenra infância, e quando eu tinha uns 7 anos, quando eu consegui arrancar a autorização dos meus pais para alugar filmes de terror, e aí nesse período, 87, 88, eu já ia... Você tinha 8 anos? A locadora, Aí eu já ia, porque aí já tinha locadoras no bairro. Em 82, meu pai ele trabalhava na Xavier de Toledo, no centro. Numa corretora chamada Marítima. Meu pai trabalhava com seguros. Trabalha ainda, é aposentado, mas trabalha ainda. Mas ele saía do trabalho, passava na locadora do lado e levava. Só que poucos anos depois, quando home video já era uma realidade comercial grande, só no meu bairro, lá na Zona Norte, tinha 4, 5 locadoras que eu podia ir andando de casa, sabe?
Eram muitas, realmente. É uma era pré-blockbuster, assim. É uma era... Na Zona Norte tinha a Vídeo Norte, que tinha algumas lojas, que era meio que a maior, assim. Só que tinha algumas menores, assim, mais independentes. Algumas funcionavam até na garagem da casa da pessoa, que eram mais especialistas num determinado acervo. Tinha mais musicais, ou tinha mais filmes de terror, ou tinha mais clássicos. Então eu escolhia a locadora que eu ia, dependendo do que eu queria ver. Se eu queria um filme que era um grande hit, que acabou de sair... sei lá, eu lembro quando o ET foi lançado em VHS. ET é de 82, mas ele foi lançado em VHS bem mais tarde. E era uma correria para conseguir pegar, então aí eu ia na Vídeo Norte, porque a Vídeo Norte tinha 40 fitas GT, então você não tinha que ficar na fila de espera. ET foi meu primeiro filme em VHS que eu vi na vida. Em VHS? ET foi o primeiro, acho que foi o filme que me fez querer contar histórias, assim, eu lembro de ficar completamente apaixonada por ET, assim como você está contando que ficou. A minha mãe disse que a gente foi ao cinema ver ET, mas eu não tenho essa memória. Se a gente foi, eu teria 3 anos, eu não tenho essa memória. Eu nasci em Rondônia, então não tinha nenhum cinema na minha cidade, não tinha até 2 anos atrás nenhum cinema na minha cidade. E aí eu lembro dessa experiência também de ir para Goiânia visitar a família e os meus pais levaram, vamos ao cinema. Só que a gente ia ao cinema para ver a Xuxa, né, os filmes dos Trapalhões. E aí eu lembro a primeira vez que eu vi o Muppets Babies, assim, que era um filme que não era nacional e que tinha, né, uma qualidade técnica, na época, comparando com as coisas que eram produzidas, melhor. E aí eu fiquei encantada com aqueles bichos e fascinada também pelo seu universo da criança, que eu também sou fascinada até hoje, por fábulas, pelo fantástico. E você acha então que esse filme seria o teu filme que te marcou na infância, assim, pra... Sim, não foi o único. Eu acho que assim, a tendência era a gente assistir muitos filmes da Disney, porque era o que tinha mais óbvio, assim. Imagino meus pais indo e falando, cadê as coisas de criança? Eu devia ter vários filmes da Disney, mas a gente via outros filmes. Tem um desenho, por exemplo, que eu lembro que a gente via, que é um desenho que eu nunca mais consegui achar, por exemplo. Eu não sei se ele era japonês, se ele era americano, se ele era brasileiro, não lembro, porque era dublado em português. Chamava Era Uma Vez Uma História, mas é um filme que, inclusive, se alguém conhecer e puder me ajudar a achar... Pode escrever nos comentários. Um dia esse vídeo que a gente está produzindo aqui vai para um canal de YouTube e vai ter acesso para você escrever nos comentários. Aí você pode escrever, acha o Marco no Instagram e fala, eu tenho filme. Que era um filme que eu e meus irmãos víamos e a gente cantava as músicas e minha mãe se lembra dele. E a gente só lembro isso, que o título era Uma Vez Uma História, mas é um título... Se o filme for japonês, pode ser completamente outra... Tinha muita animação japonesa, né, que circulava em vídeo. Então eu lembro que a gente adorava. Eu lembro que o traço não era muito Disney, só que eu não consigo saber de onde era o filme. E como era dublado em português, eu não tenho nem noção de onde é o filme. E se esse título em português reflete o título original do filme. Passava na TV? Não, a gente alugava. Mas era um que a gente alugava algumas vezes. A gente pode alugar esse de novo? Porque a gente gostava muito. Pedia pra ficar no looping assistindo. Qual foi o seu primeiro filme de terror? Então, aí, eu lembro que a gente estava numa festa de família. Minha família é muito grande, né? Uns primos, primas, tios, tias. E quase todo mundo morava relativamente perto na Zona Norte. Uma parte da família na Zona Sul, que visitava bastante e tal. Mas a gente estava numa dessas festas e uma prima minha, a Luciana, que é um pouquinho mais velha que eu, ela tinha visto... A Volta dos Mortos-Vivos, que é um filme de 85, se não me engano. E ela tinha visto em vídeo, ela tinha alugado e visto. Ou ela tinha visto no cinema, não lembro. Eu acho que passava na Globo, à noite, tarde. É bem possível, mas era bem na saída do filme, então acho que ela não tinha visto na TV, ela tinha visto... E tinha uns aparelhos de VHS que você podia gravar também, né? Sim, você ficava eu gravava muito gravar. Filme. Gravava muito. Porque era a primeira pirataria, assim, você ficava esperando um jeito de você ter o filme para você poder rever, poder, enfim, ter o filme, né? Numa época em que ainda não se vendia filme isoladamente. Hoje, inclusive, a gente está numa coisa meio parecida, né? Os Estados Unidos ainda é forte o mercado de Blu-ray e tal, mas no Brasil foi encolhendo os DVDs e os Blu-rays, e eu gosto muito, eu tenho muitos Blu-rays.
E me dá uma pena que agora tá tudo dentro dos determinados streamings, e aí muda os catálogos, enfim, você sempre tem que ficar caçando os filmes. E tem que se preocupar também com qual versão do filme tá. Outro dia eu estava revendo na Disney Plus Uma Noite de Aventuras, que é um filme também da minha infância, com Elizabeth Shue. Primeiro filme do Chris Columbus, que eu adorava. E o filme estava editado, algumas piadas que eles consideraram inadequadas, eles cortaram, ficam uns cortes até meio feios, meio... E aí eu fico meio assim, do tipo, como é que eu vou saber que versão do filme eu tô vendo? Tipo, ver filme no avião, que eles também editam, sabe? Mas, voltando pro filme de terror, essa minha prima me disse, eu assisti esse filme, tem uns zumbis e eles comem cérebro e tal, e eu fiquei meio, nossa, mas o que é isso? Mas que parece fascinante, parece que eu preciso muito ver esse filme. Eu fiquei meio com ciúme, assim, um pouco dela ter acesso a esses filmes que eu já me interessava de alguma forma, mas não sabia muito como, e também meus pais não deixavam eu ver. E aí eu insisti muito, e eu lembro que um dia meus pais cederam, tá bom, pega o filme. Lembro até hoje da capinha e tal, um cartaz lindo, inclusive. Você nunca mais dormiu? Não, pelo contrário, eu amei. É engraçado que eu revi recentemente esse filme. Tá em algum streamer, agora não lembro se é Prime, não lembro. Mas é um filme que deve... Aí depois eu fui descobrindo toda... Você começa num ponto e vai ampliando, né, pra frente e pra trás. É um filme que deve bastante aos filmes do Jorge Romero, que fazia filmes de zumbi, vamos dizer, desde os anos 60, com A Noite dos Mortos-Vivos. Mas é um filme mais oitentão, assim, é um filme mais punk, mais a década de 80 mais roqueiro. Foi uma época, tipo, né, ápice, né? Sim. Do terror até esgotar, né? Até esgotar. Uma ressaca do terror, né? E muito gore, assim, muito... Todo mundo em pânico, aí deu uma ruptura ali. Pânico foi 96, eu acho. Mas, de fato, eu acho que teve, assim, quando eu vi esses filmes de terror nos anos 80, acho que teve uma fase nos anos 90 que eu... Não sei se teve menos filmes, ou se eu estava interessado em ver outras coisas. Acho que até na linha do tempo se diz que deu uma pausada, né? Porque foi muito, né? Tô lembrando agora, eu via Poltergeist na Globo, né? Que é 82, também 81. E via adolescente o Sexta-feira 13. Que era tipo um frisson, né? Jason. Tipo, ir com os amigos. Meus traumas, até hoje eu tenho medo do Jason. Tinha o 3D, que era um óculosinho de papel. E esse, o 3D foi o Sexta-feira 13 3, foi em 3D, e a Hora do Pesadelo 6 foi em 3D. E aí era, né, aquela época, né, que várias versões, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até que chegou uma hora que a formulazinha, né, sobretudo do jumpscare, né, deu uma esgotada, né? Eu não tinha muito esse distanciamento, assim, eu gostava de ver tudo. Sexta-feira 13, depois que eles deixaram eu ver A Volta dos Mortos-Vivos, e aí mudou minha vida, e também é um filme meio gênero maluco, porque é isso, quando eu falo que A Bela Adormecida é musical, é meio de terror também, tem sequências muito assustadoras e tal, é uma mistura de gêneros ali, mas no A Volta dos Mortos-Vivos também é meio uma comédia, meio escrachado, mas tem muito gore, tem de fato as pessoas comendo a cabeça das pessoas, e tudo muito bem feito, assim, efeitos práticos, né, uma época pré-digital. Não. Eu amava, me divertia profundamente. Me senti em casa ali. Me senti em casa, me achei um pouco. E aí meus pais viram que eles não tinham mais muito o que fazer, aí eu comecei a ver, aí liberou todas as prateleiras, menos pornô, eu podia ir em qualquer prateleira. Depois que liberou o terror. Naquela época também não tinha muita classificação indicativa, era tudo, né? Era outro meio tempo, misturado. Né? A gente sentia que meus pais... sem cinto de segurança. Sem cinto de segurança. De moto sem capacete. Uma loucura. A gente viajava dormindo, porque eu tenho um irmão que nasceu mais tarde, em 92. Atrás aqui, né? Porta-mal. A gente ia baixava o banco e a gente ia dormindo pro sul, pra viajar numa casa que um tio meu tinha lá. Eu ia naquele espacinho atrás do Fusca. O Fusca não tinha um negocinho que ficava tipo atrás do banco do passageiro. Eu sou caçula, né? Então eu ia atrás, lá atrás. Meus pais muito responsáveis. Eu nem sei como eu tô aqui. Obrigada, mãe, beijo. Porque era isso, né? A gente é muito sobrevivente. Como sobrevivemos na década de 80. E falando essa curiosidade de VHS, né? Porque é um marco, assim, eu acho que pra gente. Eu nasci em 79, você... 80. 78. 78.
essa coisa eu sou mais velha. Ganhou. É você. 78, eu depois Humanas. Tinha uma clareza, desculpa, não sei o que você vai falar, tinha uma clareza também da divisão dos gêneros, né? Então, tinha, que era uma coisa meio uma que... imersão, né, num gênero. Eu acho que o espaço da locadora era muito interessante para mim, porque tinha, a única divisão que tinha, pelo menos na minha memória, pelo menos é assim que funcionava para mim, não tinha hierarquia, não tinha este filme é bom, este é ruim, ou este é um filme sério, esse é um filme bagaceira. Tinha lá o drama, que para mim era o lugar mais genérico, que é para onde iam os filmes meio... em que nenhum gênero específico se destacava. E aí tinha o suspense, o terror, a ficção científica, o musical, a animação. Os filmes nacionais, em geral, ficavam separados, ficava nacional. Então era meio como se fosse um gênero, hoje, né? um gênero nacional. Tinha até, né, gênero nacional. Que é uma coisa que depois eu fui entendendo, por que os filmes estão tão guetificados, os filmes nacionais, assim. Que não tinha, pelo menos... Até tinha algumas locadoras, sei lá, 2001, que eu fui conhecer mais tarde, que tinha cinema japonês, tinha uma divisão um pouco mais clara, talvez, das coisas. Mas nas locadoras de bairro que eu ia, que eram muitas, as divisões de gênero eram as mais simples, assim. E eu acho que esse sistema foi bom para mim, apesar de ser um pouco impositivo, porque é um filme... Isso acabou gerando, eu acho, uma série de preconceitos, do tipo de alguém pegar um filme de terror, esperando que tenha muito sangue ou muito gore, e aí não tem, e a pessoa fala, não senti medo, não é um filme de terror, não... Mas a verdade é que os gêneros são muito maleáveis. O terror, ele tem muitos subgêneros. Muitos tipos. E como eu pegava de todos os tipos de filme, eu percebi isso muito rápido. Porque o Bebê de Rosemary ficava do lado de A Volta dos Mortos-Vivos. Eu via claramente que os dois filmes não eram iguais, que os filmes... Um era um filme mais antigo, dos anos 60, que trabalhava uma coisa mais de uma atmosfera, de paranoia, de loucura e de muita sugestão. E outro era um filme gore, com pessoas comendo a cabeça do outro, e mais engraçado, e mais anos 80, mais roqueiro. E aí cabia a mim criar algum tipo de hierarquia, mas eu nunca... Isso eu acho que me beneficiou, assim. Eu nunca criei nenhum preconceito do tipo... Existem filmes bons, filmes A e filmes B, sabe? A única hierarquia possível era a minha lógica, assim, do tipo, hoje eu quero ver esse. Eu tinha, de fato, um desejo de ver todos. Um desejo meio megalomaníaco, do tipo de ir ticando tudo que tinha na locadora, sabe? Eu ia te perguntar isso, que curioso. Eu ia falar isso agora. Você ia gabaritando a locadora? Eu tentava. Eu vou ver tudo. Eu tentava. E aí assim, óbvio que era impossível ver tudo mesmo. E até porque o recorte era o recorte da locadora também, não era o recorte dos filmes que existem no mundo. Mas eu tentava ver de tudo e eu não tinha nada do tipo... esse tipo de filme eu não gosto. Sim. Talvez eu não gostasse muito de filmes, pelo menos nessa época, de filmes muito longos, ou muito sérios, ou muito dramáticos, ou muito sem gênero. Mas mesmo isso não durou muito, porque eu lembro que começou a sair esses filmes tipo JFK, Nascido em 4 de Julho, e aí eu também comecei a ver essas coisas. Você viu, já que a gente falou de Spielberg, você viu o último filme dele? Fabelmans, vi, adoro. E lá tem uma espécie de genealogia, né, da trajetória dele no cinema, né, tem os aspectos biográficos, tem aquela cena linda, não posso falar, né, que é spoiler. Enfim, mas ali tem uma raiz da onde, né, nasceu o Spielberg diretor. Você consegue identificar em você ainda criança, para além de consumir, se você já fazia alguma coisa, tipo escrever histórias ou desenhar, ou até mesmo seu pai que, né, comprava um monte de coisas, se você ganhou uma câmera, como é que... Então, é muito curioso. Meu pai tinha uma câmera Super 8 e a gente tem esses filminhos ainda. Tem um filminho que eu devo ter tipo 2 ou 3 anos, que é mudo, que depois ele trocou por uma câmera que gravava som, Super 8 também. Só que foi mais tarde, foi 86, 7, sei lá, mas esses primeiros eu era pequenininho e tem um que eu fico chorando e olhando pra ele assim, do tipo, e dá pra ver que eu tô falando, deixa eu filmar, dá pra fazer meio uma leitura legal, e meu pai fica meio
sadicamente me filmando. Te filmando de cima pra baixo. Acho que ele não confiou ali colocar uma câmera Super 8 na minha mão. Mas mais tarde, Super 8 eu não tive, porque a gente teve essa câmera Super 8 depois com som, que tem poucos filminhos dela. Só que aí depois, quando foi 87, 88, as câmeras de vídeo já começaram a aparecer. Então, essa câmerinha Super 8 até existe ainda, tá? Talvez esteja até comigo. Mas virou aquelas câmerinhas VHS, primeiro com fita grande, depois com aquelas fitinhas pequenininhas, e aí sim eu e meus irmãos começamos a brincar com a câmera. Antes disso o que eu fazia era meio isso, encenar com os bonequinhos, com as santas da minha mãe, com os comandos em ação do meu irmão, Playmobil, Lego, fazendo filminhos um pouco assim, mas antes sem câmera, e depois quando a gente começou a brincar com a câmera VHS, aí sim, filminhos do tipo, põe o bonequinho aqui, joga álcool, aí joga fogo, aí faz a voz do bonequinho, aí depois põe uma caveirinha e tá lá o personagem morto. A gente brincou muito disso, eu brinquei muito com a câmera VHS, esses filminhos estão ainda em algum lugar. Eu ainda quero dar uma revisitada neles, ver o que tem lá. Organizar isso pra ter dentro da tua história. Eu acho, pra mim, assim, essa ideia de brincar ainda é muito útil, sabe? De não se preocupar muito com o que as pessoas vão pensar, ou o que é bom cinema, o que é mau cinema, mas entender o que a gente quer fazer hoje, como a gente vai se divertir hoje. É uma lógica que eu tento levar para os sets ainda, sabe? Até para pensar a mise-en-scène, pensar como é que a câmera funciona, porque eu não tenho nenhum dogma específico de método, sabe? Eu acho que tem muitos jeitos que funcionam para fazer um filme, mas um espírito que eu acho que eu não perdi, que eu espero que eu não perca, porque é o que me alimenta também, é esse de que filmar também tem que ser meio prazeroso, e tem que ser meio uma brincadeira para todo mundo, sabe? Ninguém tem que ficar... se for um martírio, eu não acredito muito nessa lógica do martírio em nome da arte ou do sei lá o quê. Eu acredito que a lógica do prazer dá mais resultado, sabe? Para mim, pelo menos. Que bonito você falar isso, porque a gente, aqui na IC eu sou professora de direção de atores, né? E a Sabrina também é professora de direção de atores, professora de interpretação, eu também. E uma das coisas que a gente ensina para os nossos alunos de direção, que tem esse universo do fazer com mais distanciamento que os nossos alunos atores, que entendem porque eles estão dentro, né? Que é justamente essa atmosfera e esse lugar que o cérebro do ator precisa estar. Nesse lugar do estado da criança brincante, né? De criar, ser um jogo, mesmo que a cena seja triste, aquilo ali é uma grande brincadeira. Por mais que seja, às vezes, até uma brincadeira um pouco sadomasoquista, né? E o diretor sempre tem esse lugar de provocar, né, no ator. E voyeur um pouco. De querer assistir o sofrimento do outro, mesmo que seja ainda ficcional, mas de que é importante esse universo do jogo, da brincadeira, porque é aí onde a gente realmente se realiza, né, como atores, intérpretes. E aí você estava falando um pouco sobre o processo dando um salto, porque a gente estava ali ainda na tua infância e você já começou a brincar com os vídeos e tal. Em que momento que você faz essa decisão? Então é isso mesmo? Quero fazer cinema? Onde você foi estudar? Conta um pouco da tua história. A decisão foi até meio tarde, assim, porque isso fazia parte da minha vida, mas eu estava indo na escola, naquela fase da vida que você está, a sua função é ir para a escola, tentar aprender as coisas e tal. A escola era um ambiente que era um pouco hostil para mim por um bom tempo, assim, eu era muito tímido, sofri muito bullying, e até de professor, então tem algo na escola que me desencantava um pouco, me desencanta ainda, para ser bem sincero. Eu, ao mesmo tempo, não teve nenhum, para deixar claro, assim, eu estudei no Salesiano, na Zona Norte, é um colégio de padres, e teve muita experiência muito positiva lá para mim também, mas tinha algo que me parecia um pouco cruel na necessidade de você fazer parte daquele exército de crianças ali em formação, sabe? De fazer as filas, Eu estudei também em colégio de padres. Eu lembro que a gente tinha que andar com a mão para trás no corredor. Tinha uma coisa de comportamento bem
E não é nem que era difícil para mim, mas assim, gerou certos ruídos, assim, de por quê? Porque é assim a vida. Eu acabei de chegar, tipo, sou criança, porque eu tenho que ficar sofrendo e sendo julgado o tempo todo. Também, né? A minha escola era nos fundos da igreja, então a gente ia na igreja também. A minha também, a gente ia. E aí era o medo, né? Tinha uma cultura do medo, né? Uhum. Ao mesmo tempo, se isso com certeza fez parte da minha formação, também os meus pais, era supostamente uma escola boa, perto de casa, onde a gente podia estudar bem e, enfim, ter uma boa educação. Mas meus pais nunca foram, né? Tipo, se declaravam até... Meu pai falava, é católico, mas não, ninguém ia à missa, minha mãe é espírita, tem pessoas da minha família que são do candomblé, então a minha percepção de religião foi bem mista, assim, não foi... O catolicismo, a escola, era só uma fatia da pizza. É um assunto que me interessa muito, e que eu acho que se conecta muito muitas vezes com o horror, né, e com a fantasia, a questão da crença e da religião. Outro dia eu revi O Exorcista, sabe, tá lá a questão do padre, a questão do Pazuzu, do demônio, como é que sai, da onde veio. Eu acho que tem um pouco a ver com mitologia também, tudo isso me interessa. Foi algo que foi me interessando ao longo do tempo. Só que eu não sabia o que eu ia ser quando eu crescer, sabe? Eu até pensava, fazer filmes, legal, mas parecia uma coisa um pouco longínqua, assim. E aí eu tenho um amigo, que é meu amigo até hoje, um grande amigo, que é o Eliésio Aguiar, que é um psiquiatra, que a gente estava meio naquela coisa de curso vocacional, quando a gente tinha uns 14, 15 anos. Mas ele era teu amigo, ele tinha a sua idade? Sim, a gente era da mesma turma, a gente se conhece desde que a gente tem 10, 11 anos. E ele estava meio decidindo, eu estava meio decidindo, aí um dia ele falou, Marco, o cinema está escrito na sua testa, sinceramente. Aí eu falei, tá, né? Aí eu fui para casa e falei, eu acho que cinema está escrito na minha testa. E meus pais, mas como é o mercado? Porque em tese, na escola que estavam fazendo esses cursos vocacionais, eles falavam, é mercado para essa área, essas coisas de qual profissão você pode ter uma vida melhor. E eu não estava muito preocupado com isso, porque, enfim, era melhor eu tomar uma decisão, já que era para a vida inteira, pelo menos eu imaginava, tomar uma decisão que eu fosse ser feliz e tal. E aí meus pais me deram suporte, acho que com um pouquinho de medo, para prestar cinema, e o Eliésio foi fazer medicina. O Eliésio hoje é um psiquiatra, e eu acabei fazendo cinema na USP, na ECA. E aí lá, no primeiro dia de aula, em 99, eu conheci a Juliana Rojas, o Caetano Gotardo, o Daniel Turini, pessoas com quem eu trabalho até hoje. Então, chegar na faculdade já foi meio o início de uma outra fase, que foi se desdobrando no que dá para chamar da fase profissional, sei lá. Sim. E é bem o período da retomada, né? Os primeiros anos da retomada. Tinha acabado de sair Central do Brasil, que foi um hit, ganhou Berlim, foi indicado ao Oscar, Fernando Montenegro estava lá, tinha uma sensação de que as coisas estavam melhorando. E estavam mesmo, depois teve Cidade de Deus, falando dos hits, assim, mas na verdade os filmes começaram Em 2000 eu vi Amélia, da Ana Carolina, que até hoje é um dos meus filmes preferidos. Ou seja, tinha uma sensação de que tinha filme, e de que uma tinha... Uma primavera de cinema que ia vir. Não que não tivesse tido antes, eu via filmes do Bressani, filmes do Glaber, eu via filmes de antes. Mas ter essa conexão com o momento presente também foi muito importante. Falar, tem filmes, tem cinemas, tem coisas acontecendo. 2001, Ancine, aí deu um boom, uma explosão mesmo, que eu acho que 2001 você já estava no terceiro ano. 2001, terceiro ano. Foi quando a gente filmou nossos exercícios em 16mm, curtinho, de 2 minutos. Já tinha é 97. Não, 2001. Agência Nacional. Começa em 2001. Não, 97 é o final da era Collor. 95, Carlota Joaquina. Eu não lembro quando o Collor acabou com o Embrafilme, com tudo. Acho que é 92, 94. 90, né? Ele foi eleito em 92, né? A gente teve essa conversa com a Lina que ela falou.
Uma das coisas, nesse momento também, em 98 ali, eu estava entrando na faculdade de cinema em São Carlos, passei por essa mesma crise com a minha família, que todo mundo assim, mas como é que você trabalha, né? Não tem ninguém que trabalha com isso perto de... Mas eu disse, não, mas vai começar, a gente tem aqui, está começando o Calota Joaquina, foi uma esperança, assim, da gente, nossa, dá para fazer. E de qualquer forma, era isso, assim, era dar caminhar no escuro, né? Porque não tinha a menor noção, não tinha alguém que tivesse trilhado ainda, cursos de cinemas, estavam muitas faculdades começando. Naquela época era USP e FAAP, né? Não tinha outra. Tinha as do Rio já. Tinha USP, tinha Estácio. Em São USP, Paulo era USP FAAP. E como é que foi? Na época já era concorrido entrar na USP? Na USP era muito concorrido, na FAAP também. Aí o que aconteceu comigo foi que eu prestei em 97, que foi quando eu me formei, só que aí eu entrei só na FAAP. Eu ainda fiquei, sei lá, numa espécie de lista de espera, na USP fiquei meio rezando e tal, mas não deu certo. E aí eu resolvi fazer um ano de cursinho, porque era muito caro FAAP, a gente não... Eu não sei, eu senti... Você chegou a fazer FAAP? Eu cheguei aí no trote. Foi um pouco traumático. E ali você decidiu que você não queria fazer FAAP. Foi... Um beijo pro FAAP. Na verdade, assim, eu tenho muitos amigos... Sabrina fez FAAP. Tenho muitos amigos que fizeram FAAP. E, assim, a minha questão foi que, assim, eu fui no dia do trote, aí foi um pouco traumático. E aí eu não voltei mais, acho que uma semana de recepção. Eu falei, não, gente, não é pra mim. De novo, uma certa coisa, um certo trauma do bullying, da timidez, de ter que performar daquele jeito no meio da rua e pedir dinheiro e tal. E eu tava todo pintado de Mel Gibson em Coração Valente, eu tinha que gritar Freedom quando eles me chamavam. Uau. E era um filme que eu odiava, já naquela época. Então, teve um momento ali, mas eu senti que na família também, assim, com os meus pais e tal, tinha uma coisa do tipo, eu não tinha dinheiro. E eu sinto que, com todo o esforço que meus pais sempre fizeram para dar conta ali dos filhos, dos estudos, das coisas que tinham que ter, que não tinha que ter, eu sentia que era um pouco difícil a ideia de conceber que eu ia conseguir fazer uma faculdade tão cara. Então eu falei, acho que se eu fizer cursinho talvez valha mais, porque aí eu acho que eu consigo, se eu focar muito na prova e tal, porque era competitivo, mas eu sinto que eu conseguiria, assim. E aí eu fiz um ano de cursinho no Ângulo e aí eu passei. Eu prestei as duas de novo por garantia. Sim. Mas aí eu passei. E aí eu fui na ECA. Não fui na semana de recepção, fui só na seguinte. Eu deliberadamente pulei. Pulei esse trauma. Porque eu entendo que pode ter muita inclusão e muita... Mas não era pra mim, assim, eu era muito tímido e eu só ia acabar sofrendo, sabe? Então meio pulei essa parte, mas mesmo assim me dei bem com todo mundo. E lá na USP você encontrou seus parceiros até hoje, né? Sim. Vocês ainda mantêm o Filmes do Caixote, ainda tem essa concepção, que é né, do que eu me lembro, um trabalha no filme do outro, no projeto do outro mesmo. Depende muito do projeto, né? Por exemplo, eu fiz 6 longas. 2 são dirigidos com a Juliana Rojas, um dirigido com o Caetano Gotardo. A gente, na faculdade, uma coisa que foi muito legal de perceber foi como era estimulante fazer parcerias nas funções, porque em vez de, não sei, você... Ficar com a responsabilidade sozinho. A responsabilidade também é essa coisa do autor, do tipo a minha voz, não sei, essa obsessão um pouco de autoria, deixar isso um pouco de lado e focar em que é praticamente o melhor jeito de fazer um filme, sabe? E meus diálogos com a Juliana eram muito bons, assim, a gente tinha um gosto meio parecido, a gente tinha um background meio parecido, ela cresceu em Campinas, mas era uma família meio parecida, assim, com a minha, e ela também tinha visto muito VHS, também adorava filme de terror, adorava musical, então a gente foi meio se conectando muito rápido. A gente ia ver muito filme junto, no cinema, na mostra, a gente ia ficar vendo 5 filmes por dia. Delícia. E aí a gente se conectou e a gente foi fazendo coisas juntos ao longo da
da faculdade e a gente resolveu fazer o nosso TCC juntos, que virou o curto Lençol Branco, que é um curto que a gente gosta muito até hoje, assim, sabe? Eu vi ontem. Ah, que legal. Eu vi ontem justamente porque eu falei, eu quero ver as coisas de estudante e as primeiras coisas, porque é uma das coisas muito legais, assim, da escola que a gente incentiva bastante também aqui, que aí a gente fala isso pra eles, né? Tipo, os seus parceiros de trabalho estão sentados do seu lado. Essa é a panela de vocês, porque todo mundo fala, o cinema é uma panela. Mas não é uma panela, é uma turma que se conhece e vai fazer filme. Então agora vai começar aqui uma nova panela, uma nova turma, que são os seus colegas. Então se ajudem, né? Façam parcerias, sejam legais com seus colegas, porque você vai precisar que eles estejam do seu lado nos momentos difíceis. Essa geração de cineastas, né, de faculdade, né, o Scorsese fala isso em algumas entrevistas, né, porque ele fez faculdade também, e ele fala que os colaboradores dele até hoje ele conheceu ali no universo da faculdade, né? Os cineastas anteriores não tinha esse caminho, né, de fazer uma faculdade, era outra lógica, né? Muitos diretores que vinham do teatro e tal. Mas é muito legal essa concepção, né, dos seus parceiros ali no universo acadêmico, né? Sim. Eu tenho uma grande curiosidade pessoal, que eu já perguntei para a Juliana e ela nunca me respondeu. Ela respondeu, mas eu sempre ainda fico curiosa, que é essa questão de direção dividida, né? Porque, né, o papel do diretor é uma hierarquia ali muito precisa, né? Para lidar com a equipe, para, enfim, tomar as decisões e também no próprio fazer, ali, na decisão de decupagem, onde coloca a câmera, qual que é, né, o design dessa obra e tal. Como é que acontece entre vocês esse encaixe? Existe alguém que é mais predominante numa área e o outro na outra, ou não? Não, na verdade, isso é uma coisa que a gente meio... Vocês são a mesma pessoa. Assim, isso a gente foi desenvolvendo aos poucos. Mas a coisa é assim, no início, a gente até pensou, mas aí então a gente se divide, você... Fala com o ator, eu falo com o fotógrafo. Que essa é a clássica, né? Só que a gente descobriu que a gente não queria, porque a gente queria fazer tudo é legal, né? Esse trabalho meio, que algumas pessoas definem meio de maestro, né? De regência, que é a direção, porque na verdade tem muitas pessoas talentosas fazendo coisas maravilhosas e você vai meio só... Tentando não atrapalhar. Tentando não atrapalhar. Tentando deixar as pessoas fazerem o melhor que elas podem fazer em todas as suas áreas. E aí pra gente não fazia tanto sentido essa divisão, sabe? O que a gente percebeu é que, por exemplo, no caso do Lençol Branco, como foi um filme de escola, o roteiro foi muito discutido em aula, tinha vários exercícios ao redor do filme, de apresentar uma decupagem, então a gente se azeitou muito na preparação e no set foi meio que relativamente simples. Tinha algumas coisas do tipo que eu lembro de eu dar uma indicação pro ator, enquanto a Ju tá preparando alguma coisa, depois a Ju vinha falar com esse mesmo ator, e o ator fala, mas o Marco disse que era mais melancólico, não lembro exatamente qual era a coisa. Aí a Ju me chamou e a gente falou, não, então vamos afinar isso aqui, porque apareceu um pequeno ruído. Aí a gente afina, aí a gente conversa, aí tem que ser a 3, porque o jeito de chegar no lugar comum é tendo esse diálogo aberto. Isso foi acontecendo cada vez menos ao longo do tempo, porque a gente foi cada vez se sintonizando mais. É uma questão de prática também. No Trabalha Cansa aconteceu um pouquinho. O que acontece é que, sei lá, são 2 diretores. Aí Ju, a gente precisa falar sobre essa cena. Essa cena, acho que não está correta a mise-en-scène, acho que a gente tem que... É uma cena importante, vamos conversar. Aí, sei lá, eu vou com a Ju para um canto e a gente fica falando sobre a cena e tal, e a gente sente que rola meio uma pausa do tipo, e as pessoas meio, meu Deus, e agora? É isso que eu ia falar, hora 7, né? Hora 7 e tal. Hora. Só que assim, não é um preço tão alto, me parece, sabe? Teve um dia que eu lembro no Trabalhar Cansa que rolou uma coisa do tipo, gente, estamos aqui, precisamos filmar. A gente vamos lá. Só que eu acho que é um preço ok a se pagar, sabe? Essa pequena
se acontece essa pequena... Tempo de reflexão. Esse pequeno desencontro para reencontrar é importante, porque se virar uma coisa que é do tipo, tá, então vamos fazer como você pensou, depois a gente vê. Aí eu acho que começa o mais legal da parceria, que é encontrar o encaixe, o lugar comum, e aí é um terceiro lugar, que não é o meu nem o da Ju. É um lugar que é o filho desse diálogo. Aí é o mais legal e é sempre melhor. A gente começou a perceber isso, que a ideia, no fundo, que sai, é sempre melhor do que qualquer uma das ideias isoladas. Nasce da fricção. Nasce da fricção. Porque dirigir é um ato muito solitário, né? Muito solitário. Então, quando você cai dessas experiências... Já estou adiantando um pouquinho. Pode. Só queria fazer um comentário em relação a dirigir em conjunto. Posso te segurar? O Kleber Mendonça fez uma masterclass com a gente aqui na escola, e aí ele falou sobre isso, sobre co-dirigir com o Juliano o Bacurau, e uma das coisas que eles tinham acordado era isso, que eles não fariam 2 filmes, que eles não iam fazer, então tá, filma a sua versão, agora eu filmo a minha, já que a gente não encontrou, depois a gente vê na montagem, sabe? Isso a gente não ia fazer. A gente ia ter que chegar num acordo em algum momento e parar e conversar. E pra mim, eu acho que com a minha imaturidade, talvez eu tivesse feito isso, assim, então faz o seu do seu jeito, faz o meu, depois a gente vê o que vai funcionar. Mas, assim, porque é muita sabedoria, né? Tem que ter muita escuta. Mas vale a pena. Né? O que eu recomendo é que vale a pena ter a experiência. Claro que uma parceria não é, assim, 2 pessoas aleatórias se juntam para fazer um negócio. Não é exatamente assim, né? Eu acho que é isso. Eu co-dirigi com a Ju, co-dirigi com o Caetano Gotardo. E foi diferente? Foi diferente, porque é isso, são uniões diferentes, né? A química um pouco muda, mas o Caetano também é uma pessoa que eu já conhecia desde a faculdade, também é uma pessoa que eu tenho um diálogo prazeroso e rico com. Então, eu acho que a coisa é, se existir a chance na vida de qualquer um que estiver ouvindo isso, de exercitar uma parceria, eu acho que é um aprendizado muito, muito valioso. Porque eu gosto também de quando tô eu dirigindo, sabe? É diferente. Mas compartilhar as dúvidas, compartilhar também a glória, vamos dizer, compartilhar quando dá certo. É bom, sabe? Compartilhar tanto o peso quanto... E quebra um pouco essa sensação da solidão, de que você tem que o tempo todo ficar minando fazendo sua cabeça. Fazendo diabo para você mesmo, para ver se você está indo por um caminho certo. Aí era esse o ponto. Como é que nessa cisão, né? Porque o seu começo, né, profissional, na faculdade vocês dirigiram, né, coisas separadas, sim, mas profissionalmente vocês surgiram, né, como uma dupla, juntos, né? E aí cada um foi trilhando caminhos também diferentes. Como é que é para você, como é que foi para você aí não ter esse parceiro? Você acabou tendo parceiros alternativos, não tão oficiais, ou não, você falou, bom, agora eu vou me testar, porque eu acho que é quase um teste consigo mesmo, né? Como é que foi isso? Quando aconteceu Quando Era Vivo, que foi o meu segundo longa, porque eu e a Ju, a gente fez Lençol Branco, depois a gente fez o Curta um Ramo, depois a gente fez um Curta Sombras, e aí a gente fez o Trabalhar Cansa, que foi o nosso primeiro longa. Então foi uma longa jornada, e em paralelo eu estava trabalhando com uma outra produtora, que é a RT, e eu tinha escrito uma adaptação de um quadrinho do Lourenço Mutarelli, e tinha lido toda a obra dele para entendê-lo, e tinha lido esse romance, A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, que me interessou muito, quanto possibilidade de cinema. E eu tinha falado isso com o Rodrigo, que era produtor, e aí ele já começou, logo, um pouco depois, eu estava acho que filmando Trabalhar Cansa, ou editando, não lembro, começou a falar, acho que eu gostaria de fazer esse livro, e é um filme barato, é um filme de apartamento. Essa história era um filme falsamente simples, né? Mas de qualquer forma a gente fez em 3 semanas, foi um microfilme. Uau, assim. 3 semanas. E como era um projeto que eu tinha saído da minha pesquisa com o Mutarelli, eu tinha visto vários fantasmas e coisas que eu podia explorar ali que me diziam muito respeito e tal, não era um projeto que era uma codireção meio que naturalmente.
Ainda assim a Ju trabalhou, montou o filme e tal. Caetano tá no filme, os parceiros estão sempre... A gente está sempre junto em algum lugar, né? Eu fiz as músicas pro Sinfonia da Necrópole, da Ju, pro Que Se Move, do Caetano também. Que é a ideia do Filmes do Caixote. Vocês vão se ajudando, trocando, né? Ali de funções e legal, se retroalimentando. Né? Sim. Olha que bonito a gente falar tanto de divisão e parceria. Hoje a gente está aqui em parceria, te entrevistando. Sim, pois é. Porque eu falei, vem comigo, Sabrina. Que é o Marco que puxa isso. Pois é. Engraçado, curioso. Não, e está sendo para mim uma orientação de coordenação acadêmica que eu faço aqui na escola. E a gente estava justamente discutindo isso entre os professores, docentes, se a gente deveria incentivar os nossos alunos a dividir chefe de equipe, né? Ter 2 meninas na foto, 2 direção, né? Pensando que só um sim acaba sendo um pouco mais simples de dividir, né? E te ouvindo agora me deu vontade de falar sim, vamos arriscar, vamos deixar. Sim. Eu acho que tem que ter muita sintonia fina, acho que precisam ser amigos que se escutam, claro. Com gentileza. Porque às vezes quando um é muito autoritário, de personalidade, o outro muito frágil, pode ser traumático, né? Porque tem esse encontro que precisa ser de almas também, né? Sim, acho que tem talvez alguns pré-requisitos, né, para funcionar. Mas eu acho muito útil, porque é um exercício de coletividade. O cinema assim, não é muita gente, entendeu? Trabalhando. E eu acho que o exercício da parceria fragiliza um pouco, de um jeito positivo, 2 mitos, por exemplo, um que é o mito da liderança, né, que é uma coisa super de uma lógica meio capitalista até, que é como ser um líder, né, tem vários livros aí falando sobre isso. E um pouco velho, né, um pouco autoritário, um jeito de liderar. Tipo, você é o diretor, então você tem que ser um líder da equipe. Aí você é um diretor de fotografia, você também tem uma equipe a liderar. É tudo uma lógica de... o que faz de um líder, sabe? É uma lógica que eu acho um pouco enfadonha e que flerta muito com esse universo da autoajuda empresarial. O Trabalhar Cansa, né? Um pouquinho sobre isso, do exército. Eu acho que até uma professora minha falava que tem uma hierarquia, mas ela é mais cirúrgica, ela é mais, tipo, tem o médico, aí tem os enfermeiros, aí tem... Mas mesmo isso eu acho que não é uma comparação tão correta no que diz respeito a fazer audiovisual. Isso é um dos mitos, e o outro é a coisa da autoria, né? A coisa do grande gênio, da grande voz, que tem algo a dizer para o mundo. Esse assunto da autoria, para a gente refletir, porque assim, o seu trabalho em parceria, tanto com a Juliana quanto com o Caetano, é um trabalho autoral, né, em dupla, né? Vocês que criaram ali o roteiro, vocês que escreveram, tem ali um tema em comum que vocês querem discutir. E, se não me engano, seus trabalhos como diretor individual são adaptações de livros. Estou errado? Não, é isso mesmo. Quase todos, né? Ou todos, né? Quase. Todos. Eu acho que O Silêncio do Céu é uma adaptação de um livro, mas eu tive contato com um roteiro que já estava escrito pela Lucia Puenzo e pelo Sérgio Biso. Eu fui conhecer o livro mais tarde, quando eu já estava avançado no processo de reescrita e tal. Sim. Como é que é isso, né? Porque a gente é muito estimulado no Brasil a ser roteirista e o diretor, né? Muito inspirado também, né? Por uma cultura europeia, a novela vague, né? O cinema do autor. Como é que é essa experiência quando você se coloca como não o autor da obra, né? No sentido do roteiro? Claro que depois a sua direção, né, imprime uma autoria, mas como é que é para você esse processo? Eu pessoalmente nunca tive problema com um filme ser original ou adaptado. Eu nunca, de novo, coisa de hierarquia, eu nunca criei uma hierarquia entre um e outro. Por exemplo, Kubrick, acho que praticamente todos os filmes dele são adaptados de alguma coisa. E isso não faz os filmes serem menos filmes, ou menos dele, ou menos interessantes, porque eles vieram de um livro ou de alguma coisa. E pelo contrário até, eu acho que ele provavelmente é um diretor que gostava disso, de investigar um material existente até um certo limite
e ver o quanto suco ele consegue tirar disso. Isso às vezes até irrita os próprios autores, como o Stephen King, que não gosta do Iluminado, por exemplo. Apesar muito louco, né? Ele não gostar do Iluminado. Eu gosto muito do Stephen King. Ele gostou do Doutor Sono, né? Gostou do Doutor Sono. Ele não entende muito de cinema. Ele dirigiu um filme, né, que é muito divertido, que é O Comboio do Terror, que é um filme bem pé na jaca, assim, de Caminhões Assassinos dos anos 80, que é um filme que eu até tenho um carinho, mas o Stephen King falou que depois dessa experiência ele falou, não, jamais, foi a única coisa que ele dirigiu. Não é simples fazer cinema. Mas, então, sei lá, Os Pássaros, por exemplo, que é um dos meus filmes preferidos, é adaptado da Daphne du Maurier, é um conto maravilhoso da Daphne du Maurier, que o Hitchcock, com um roteirista que agora eu não lembro quem redesenhou, reconstruiu para que funcionasse como filme. Então essas duas coisas ficam no mundo. Eu amo Os Pássaros da Daphne du Maurier e amo Os Pássaros filme. Foi acho que a terceira vez que ele adaptou a Daphne, ele adaptou Rebecca e Jamaica Inn, que eram romances dela. Os Pássaros é um conto. Eu acho que isso não importa muito, sabe? Eu acho que é uma prática diferente quando você senta lá e encara a página vazia e dá aquele medo de morrer, assim, do tipo, meu Deus, agora eu tenho que escrever um roteiro. É muito difícil isso. E eu passei por isso algumas vezes. Dói. É doloroso, é um processo, para mim é o processo mais difícil, a escrita. Só que adaptar também não é exatamente mais fácil, sabe? Acho que no caso do Quando Eu Era Vivo, que eu escrevi o roteiro, eu estava tão carente de ter a ideia da parceria e da troca. Eu estava muito próximo da Gabriela Amaral Almeida naquela época, a gente estava trabalhando junto, eu estava montando os curtas dela, e aí eu chamei ela para escrever junto comigo, e foi muito bom a gente ficar debatendo esse livro, até que saiu o roteiro. É um roteiro que eu tenho muito carinho. Eu recentemente adaptei, eu estou montando agora um filme que chama Enterre Seus Mortos, que eu mesmo escrevi, e é baseado num livro da Ana Paula Maia. Para mim, o que é importante é ter liberdade na adaptação. Eu acho que uma coisa é você fazer Harry Potter, que tem 1000 olhos ali para ver o que você vai... Se você vai macular de alguma forma essa propriedade intelectual. Outra coisa é você pegar um livro que te interessou, um material que está ali, que vive de uma forma, e você ter liberdade para redesenhar ele no cinema, porque não é só copiar. Como é que foi a sua experiência de negociação? Porque eu imagino também que quando é um autor vivo, né, talvez dê uma certa ansiedade, né, de não querer desagradar o autor, que enfim, que você admira, que você quer fazer justamente uma obra. Como é que foi para você a sua experiência, essa negociação de liberdade plena, assim? Em geral foi muito boa. Com o Lourenço Mutarelli, ele me deu liberdade absoluta, falou, faça o que quiser. Eu fiz o que eu achava que era o melhor jeito, a gente mostrou o roteiro para ele, ele falou ok, eu lembro que ele falou algo do tipo, até, inclusive nem percebi tantas diferenças assim. É claro que tem, muitas, mas é porque, especialmente esses livros que eu adaptei, não são livros... Ele falou, nem percebi tanta diferença? Apesar de ter, mas é porque eu sinto que o que ele reconheceu talvez no roteiro foi um pouco o espírito do livro. O estímulo criativo inicial que você pega, né? O coração da história, não precisa ser a ideia desse apartamento meio... das pessoas ali meio doentes e meio afundando quase numa possessão. Isso está no livro e está no filme. Agora tem muitas mudanças. A Bruna eu transformei numa estudante de música em vez de artes plásticas, porque eu achava que música era mais atraente pro filme que eu queria fazer. Eu não me interessava tanto por filmar ela desenhando, me interessava mais por filmar ela cantando ou tocando. Talvez tenha uma coisa que eu entendo mais isso, porque eu sou músico também, e eu não sei desenhar absolutamente nada. Mas nada disso incomodou ele, tanto que ele até topou fazer uma participação como ator no filme. Sabrina faz uma participação também. Vocal. Vocal e numa foto, numa camiseta, lembra? Gente, tem isso também. Uma foto na camiseta? Eu posso participar do seu próximo filme? Na verdade, eu só trouxe meu currículo que eu tinha entregado aqui, ó. Mas eu acho que quando o filme estreou,
O Lourenço fez algumas críticas ao filme, acho que ele tinha algumas questões estéticas com o filme, e isso é completamente normal. Mas eu tento ser muito, qual é a palavra? Próximo dos autores, assim. Mas no caso do Silêncio do Céu, eu fui muito honesto com o Sérgio Bisio, que tinha escrito o livro. Ele era casado, não sei se ainda é, com a Lucia Puenzo. Ele escreveu esse livro, argentino, e eles dois adaptaram o roteiro, e o que chegou até mim foi o roteiro. E eu li, me interessei muito, muito, muito pelo material, e eu tinha uma questão muito séria com o final. Eu abri isso para eles, eu falei, para mim, esse final é impossível. Quando eu fui ler o livro um pouco depois, eu vi que também era o final do livro. E eu falei isso para ele, eu falei, assim, se for esse final, eu não consigo fazer. Porque foi a primeira vez que eu fiz um filme que eu considero trágico, uma tragédia. Não dava para ter um final conciliador. Era impossível para mim nessa história. E eles toparam, eles entenderam, e eu acho que eles gostam do filme que saiu. Ele vai lançar o livro novamente, mudou o final para ficar igual. Não, inclusive o livro saiu agora em português há pouco tempo e tá lá igualzinho. É igual... Mas claro, não tem que mudar o livro de jeito nenhum. É brincadeira. Mas, e com a Ana Paula Maia foi a mesma coisa, ela ainda não viu o filme, porque eu ainda estou montando, mas ela escreveu Desalma também, né? E ela é uma autora que tem muitos bons livros, e muitos deles com esse personagem que chama Edgar Wilson. Você assistiu Desalma? Você assistiu Desalma? Sabrina faz a temida. Você assistiu Desalma? Sim, sim. A Sabrina temida aqui na escola, como quando ela chega, tipo, lá vem a psiquiatra, a doutora Desalma. Eu estou levantando muito esse tema porque é muito comum também, né, nas escolas, na faculdade, quando vai fazer o TCC, não, é o meu roteiro, né, quero fazer o meu filme, o meu roteiro, E é muito legal você colocar, né, que a fricção, né, da parceria é o que te alimenta muito, né, porque é raro, né, você ter um roteirista que entrega, né, o roteiro para o outro diretor fazer, né? Geralmente tem essa cultura, não, eu que escrevi, eu que dirigi, quando quer ser um diretor, né? Isso eu superei rápido também, porque eu trabalhei como roteirista na série Alice relativamente cedo, em 2007, eu acho, era uma série da HBO que o Karim Ainuz e o Sérgio Machado dirigiam. E eu lembro, nossa, que legal, estou escrevendo uma série para o Karim Ainuz, que eu era fã, conheci ele, fiquei amigo e tal. E para HBO, filmado em película na época ainda, em 16mm. E aí quando eu via os episódios, ou via um corte dos episódios, rolava uma coisa do tipo, mas não era assim, não tinha escrito a cena assim. Mas isso durou muito pouco, porque o roteiro é muito importante, o roteiro. Eu acredito na importância do roteiro. Ao mesmo tempo, é uma coisa incompleta, né? Ele falta toda a carne. É um guia. É um papel, falta todo o material humano. Você continua escrevendo roteiros? Ocasionalmente, você diz para... Subencomenda? Ocasionalmente, mas é algo que eu tenho... Como o que eu mais gosto de dirigir, eu tenho tentado focar nisso, escrever coisas que eu vá dirigir, ou colaborar com alguém, entendeu? Se for o caso, colaborar como roteirista, mas também quase como consultor, porque eu gosto de discutir roteiro e tal. Mas escrever é uma coisa que toma muito tempo e muita energia, pelo menos para mim. Então eu tenho que ser mais cauteloso, assim, porque se eu acho que é possível trabalhar só como roteirista e enfim, assim, e isso é toda sua energia criativa já vai toda nesse canal, porque é algo muito difícil mesmo. Em muitos níveis. Você fez uma parceria com o Ristum no Voz do Silêncio e Colônia também. Sim. Com o Ristum é alguém que eu já trabalhei várias vezes, porque a gente está bem, a gente dialoga muito bem e tal, ele gosta do jeito que eu escrevo, então é muito tranquilo. Eu colaborei com o Gregório Graziosi nesse filme Tinnitus, que tá eu participei como atriz nos dois, no Colônia e no... que legal. Mas ele me enganou, porque ele me convidou e colocou lá assim, a enfermeira Márcia. Aí eu fui olhar, naquela cena que a menina tá morrendo, a enfermeira chega para tentar ressuscitar, sou eu. Aí eu assim,
Riston, enfermeira Márcia e enfermeira número 2, né? Você tá botando esse Márcia aqui só pra eu aceitar o papel, é isso? Ele Eu falei, tá bom, eu faço. Ele, não, mas é que é uma cena difícil, alguém tem que fazer bem. Eu falei, eu faço, mas não me engana. Sabe quando você é chamada pra Bota personagem em função? E aí, pra dar uma biografia. No Colônia eu faço a Dona Helena, a dona da taverna, que eles param pra pedir informação sobre o hospital. Que ótimo. E aí agora vai ter a segunda temporada. Vai ter a segunda temporada, é muito engraçado que a gente fica no grupo dos atores escrevendo o plot pra segunda temporada e todo mundo super valorizando o seu personagem, assim. Tipo, quem vai começar assim, o meu personagem salva o personagem do Augusto Madeira, e aí a menina, enfim, aí ficou muito engraçado, eu estou ficando rindo, eu falei, eu vou te contratar vocês pra escrever a segunda temporada, tomara que dê certo, né? Não sei se já assinou pra sair. Mas eu acho tão bonito ouvir isso, assim, porque eu acho que os encontros, essas amizades, as parcerias que vão se transformando ao longo da trajetória é o que eu acho que mantém e alimenta a gente bem, né? Porque fazer cinema é muito difícil. Se você não tem, real, teu amigo ali para estar do teu lado nesses momentos, eu acho que as pessoas vão entristecendo no fazer, porque vai ficando muito solitário mesmo, né? Então, eu sempre incentivo também, sabe, a essa divisão, essa troca, porque eu acho que a gente só se realiza realmente nesse encontro com o outro, né? É bonito você falar dos teus parceiros, assim. E teve algum momento que você tava, tipo, muito, eu não sei o que fazer aqui, pegou o telefone e disse, Ju, o que eu faço? Já, muitas vezes. Eu tô aqui, não sei como que eu vou fazer isso. Não, muitas vezes, assim, as parcerias também vazam para a vida real, né? Assim, eu acho que a gente se ajudou muito ao longo dos anos, a gente tenta... isso, já é uma área com muitas dificuldades, muitas pedras no caminho, assim. Eu acho que sempre que a gente pode ajudar alguém a ir adiante... A não tropeçar. A não tropeçar, é bom. E é louco, porque existe também um aspecto da nossa área que estimula, não só na nossa área, né, mas estimula a competição. Então é prêmio para tudo quanto é lugar, tem um prêmio, aí tipo, quem vai ganhar, quem não vai ganhar, as pessoas ficam bravas, Você é muito premiado, né? Você, Juliana, vocês gostam de receber prêmio? Eu acho que sim, eu acho que é sempre legal o reconhecimento, especialmente quando vem com algo como um dinheiro. Sim, porque aí são coisas que você consegue transformar em... Ok, agora esse dinheiro eu vou usar para escrever uma coisa, ou então eu vou fazer um pequeno filme aqui na minha casa, ou você consegue continuar. Mas em geral são símbolos, né? Assim, do tipo, um júri te deu ali uma espécie de reconhecimento. Demorou um pouco para eu e a Ju. Assim, acho que foi nas Boas Maneiras, eu acho que foi onde a gente, porque ganhou o Festival do Rio, ganhou um prêmio Locarno, eu acho que foi onde a gente sacou que, nossa, as pessoas gostam, que legal, sabe? E foi bom, assim, foi bom. Mas eu acho que a gente tem que colocar no lugar certo isso, sabe? Eu acho que o valor é bem relativo, o valor é bem, e eu diria pequeno. E não pode ser por causa comparado disso, das outras coisas. Não, você não pode fazer por isso, porque não faz nenhum sentido. Mas abre portas também, né? Quando você eu acho que eu ainda tô processando a importância e a relevância disso na minha cabeça, assim, o que é do mercado, o que é uma coisa mercadológica para que faz as pessoas se interessarem, conquista a mídia, as pessoas ouvem falar do filme, e o que é de fato o valor de uma obra, porque na verdade tá cheio de coisas que ganham prêmios que a gente às vezes no nível pessoal não gosta, né? Eu posso fazer a próxima pergunta que eu estava pensando? Pode. Você ama todos os seus filmes ou tem algum que você fala, puxa, esse aí saiu meio tortinho? Não, amo todos. Igualmente, todos os filmes. Tem alguns que você olha para trás e fala, putz, eu faria diferente, ou nossa, me arrependo dessa escolha. Eu acho que só o Curta um Ramo, que é um curta que eu sinto que foi muito complexo ali, eu sinto que eu e a Ju não estávamos plenamente conectados. Eu gosto do filme, mas é um filme que eu sinto que tem algumas marcas de processo, assim. Mas fora um ramo, todos os curtas e os longas eu me relaciono muito, muito bem. Claro que eu vejo
eu vejo coisas, podia ter... esse Só que eu podia ter dado uma melhoradinha e tal. Mas não é uma coisa que me dê vontade de ir lá e remontar, sabe? Até porque é isso, a gente trabalha bastante com liberdade suficiente para entregar um corte nos quais a gente acredita. A gente trabalha com produtores que permitem isso é muito bom. A Sara Silveira, o Rodrigo Teixeira são produtores que falam, não, faz aí, quando você achar que tá no ponto, entrega. Então, eu sinto que os filmes representam o que a gente fez ali naquele momento. E é isso, eu vejo com carinho, assim. Agora, ao mesmo tempo, eu não revejo muito, não. Não fico voltando, sabe? E streaming? Você começou também a trabalhar em streaming, aí é outra lógica. Ou você ainda consegue enxergar essa mesma lógica de liberdade? Não é a mesma lógica. Eu fiz algumas coisas. Eu dirigi episódios da série Hipnotizador, da HBO, que a gente filmou no Uruguai. Foi uma experiência bem interessante, com um elenco meio de vários países. Foi divertida a experiência, ao mesmo tempo não era uma série que eu tinha criado, nem desenvolvido, mas como experiência de direção foi bem interessante. Eu tentei ser o mais rigoroso com os roteiros possível, porque assim, a minha função era dirigir, então sempre que eu via qualquer problema que eu considerava de dramaturgia, eu tentava conversar com a equipe de escrita para resolver isso antes da gente filmar, para eu conseguir filmar, para eu conseguir dirigir bem os atores e tudo mais. E aí no ano passado eu e a Ju dirigimos Taran, que é uma série da Disney Plus que está em finalização. Teve uma também no Canal Brasil, né? Teve do Canal Brasil, que foi o Noturnos. Essa foi uma série que a gente teve muita liberdade, porque era um projeto que nos veio da produtora Fábrica, que é uma produtora do Rio, mas ele não estava escrito ainda, era só uma ideia de adaptar poemas fantásticos do Vinícius de Moraes como contos de terror. E eu e o Caetano desenvolvemos com muita liberdade. Então, era uma série pequena, então teve certo sofrimento ali na confecção, mas teve bastante liberdade. Esse foi um exemplo positivo, eu acho, de série em que eu trabalhei. Essa série da Disney Plus já era uma série maior, com a Xuxa, que aliás faz aniversário hoje, né? Parabéns, Xuxa. Xuxa, te amo. Era uma série maior, que envolvia uma história sobre salvar a Amazônia, então a gente filmou parcialmente no Acre, parcialmente em São Paulo. Foi uma série difícil, assim, mas de novo, não era uma série que eu e a Ju fomos convidados para dirigir, então o que a gente tem que fazer é ser o mais rigoroso possível na construção do mundo do que está ali escrito no roteiro, que já estava escrito no roteiro. De terror com a Xuxa? Não, é uma fantasia, não é de terror. Meu piada. Eu queria fazer, caminhando, eu preciso começar a encurtar o rumo da prosa, né? Pra gente chegar no final, que a gente tem que buscar um cachorrinho, que tá na creche. No caso, Gringo. O cachorrinho do Marco. Eu queria te perguntar, porque teus filmes, pela natureza do próprio filme, do próprio gênero, tem muitas cenas que eu, como atriz, assisto e me falta, tipo, fôlego de falar, essa cena é difícil de fazer. Como atriz, né, e como diretora, essa cena seria uma cena difícil pela natureza da cena. E eu queria saber, dentro do teu processo como elenco, como você conduz para chegar nesse lugar quando tem uma cena de alta dificuldade emocional, de violência, de terror, você entende o que eu estou falando? Então, queria saber como você e a Juliana conduzem o set, o processo com o elenco para que seja seguro. Eu acho que é uma relação... Eu acho que a Ju poderia dar uma resposta diferente, porque eu acho que a conexão... Acho que nós dois gostamos de trabalhar com os atores. Eu sinto que, para mim, é muito importante conversar muito sobre... Não só sobre o texto, mas sobre o tônus e o peso de o que determinada cena é pro filme, sabe? Como eu não tenho um método específico de
preparação ou aquecimento, eu tendo a ir um pouco intuitivamente, via conversa, via ensaio, e eu vou sentindo o terreno, assim. Porque os atores também são muito diferentes entre si, né? Então, eu também não sinto que eu preciso chegar com, olha, meu método é o seguinte, a gente faz isso, isso e isso. Eu prefiro ir sentindo o terreno e vendo como cada pessoa lida melhor. Em geral, eu gosto muito de ensaiar, porque no ensaio é o lugar para brincar sem muito compromisso, no sentido de descobrir. Agora, tem uma coisa sobre... Por exemplo, é diferente de trabalhar com as crianças, né? Com as crianças a gente já trabalhou com preparação, para as crianças irem se soltando mais e tal. Mais umas boas maneiras, por exemplo, tem várias cenas de horror com crianças, era muito divertido fazer, na verdade. Elas adoravam, elas não gostavam de fazer cena de conversa, mas cena de lobisomem, cena de grito, elas na verdade curtiam muito. Tinha algo mais novo, mais fresco, mais fantasioso. Não acredito que eu estou fazendo um lobisomem, vai botar um sanguinho aqui. E tipo, o Miguel tinha 7 anos quando ele fez o Boas Maneiras, então foi muito divertido, assim. Eu tenho memórias, às vezes tem dificuldades que são técnicas, tem que botar os pelinhos por pelinho, da maquiagem, do efeito, aí vai ter o CGI, tem que colocar a roupa verde, são coisas técnicas. Mas no sentido de curtir o momento no horror, em geral todo mundo curte, assim, porque filmar uma cena de horror, Sabrina pode falar isso talvez, especialmente no caso do Duplo, que tem um pouco de todo tipo de cena desafiadora, né? Que é o curta da Juliana Rose. Mas filmar o horror não é necessariamente muito pesado, porque tem uma parte meio técnica que você tem que dar conta, assim, e às vezes eu acho que não precisa de muito mais para colocar o peso na cena de horror do jeito que ela precisa. Além do descobrir como é que você vai dar a tesourada, onde é que o sangue vai espirrar, onde é que você vai beber o sangue, tem uma porção de coisas que são meio coreográficas, na verdade, né? Nas cenas de horror. Eu acho que eu fiz essa pergunta porque eu estou um pouco impactada ainda pelo som O Silêncio do Céu, e que eu estava reassistindo seus filmes, vendo os que eu não tinha visto. Tem uma cena bem forte. E aí eu fiquei super... Eu falei, eu preciso perguntar qual foi o cuidado que o Marco teve para conduzir isso com a Carolina, né? Porque é difícil para uma atriz fazer uma cena. A gente falou muito sobre isso e eu tinha falado... Eu acho que você foi muito elegante como você filmou também, para que não ficasse uma exibição gratuita. Né? Não, era um dia que tava só a gente, assim, foi o combinado que teria pouquíssima gente, além do elenco, tava eu, diretor de fotografia, a Nina, que era a diretora assistente, que estava também me ajudando muito na cautela, especialmente com a questão desse assunto da violência sexual e doméstica. Mas a coisa era assim, primeiro vamos conversar todo mundo e entender como é possível a gente tá todo mundo na mesma página para que os planos sejam menos dolorosos possíveis, porque doloroso vai ser de qualquer forma, a gente sentiu, a Carolina própria falou, vai ser, mas a gente faz, vamos estudar. Eu tinha um storyboard que eu tinha feito, a gente discutiu quadro a quadro e tal, e quebrar isso um pouco, em vez de filmar como documentário, não sei, filmar como documentar, não ia fazer muito sentido para mim, assim, não ia criar uma sensação voyeurística, não sei, uma sensação meio de que a violência tem que ser meio que real dentro do plano. Quebrar isso em fragmentos foi o jeito mais lógico que eu encontrei para a sequência fazer sentido. Agora, até porque a gente foi uma sequência difícil de filmar. Dela, né? Então é difícil quem está num trauma entendeu exatamente o que... Eu falei muito isso para ela, que eu queria estar sempre com ela, que eu queria, quando tem um ponto de vista, ela está olhando para o teto, ela está tentando meio que sair. Esse plano dela, filmado um pouco de cima para baixo, foi o mais difícil, porque foi onde ela teve que trazer toda a carga emotiva. Assim. Os outros planos eram bem mais técnicos.
foi muito difícil. Quando a gente acabou, a gente encerrou o dia, fomos jantar, nos abraçamos, ficamos assim, e eu saí meio com a certeza de que eu não ia mais fazer isso, assim, era delicado demais, sabe? Não me arrependo de ter feito esse filme, assim, porque pra mim foi muito rico, eu acho que pra todo mundo que trabalhou foi... Que é isso, tem uma coisa que eu me pauto um pouco também, que é quando eu sinto que tem algo, um vespeiro, vamos dizer, Sensível. Eu não me acovardo diante disso, porque às vezes eu acho que as feridas é onde está a cura também. A cura, e é onde... A possibilidade. Porque se eu quiser ficar muito seguro como diretor, eu também não sei muito do que eu vou falar, sabe? Porque eu sempre fui pelo negativo, assim, eu sempre fui... Como muitas pessoas, como Brecht, sei lá, como Haneke, como muitas pessoas da arte, eu sempre me interessei pelo que não funciona, assim, socialmente, onde estão os traumas, as dores, foi meio um caminho natural para mim. E eu acho que o horror e o thriller são lugares em que dá para isso ser discutido, olhado com... Tudo que você vai criar ou que você é convidado para fazer, mesmo que não seja especificamente fantasia ou horror, você sente que você acaba enveredando para esse lado, é uma necessidade sua de sempre imprimir essa marca, é a sua marca, ou você nem pensa sobre isso? Eu não penso muito, eu acho que eu já me autoanalisei a ponto de entender que a maioria das coisas que eu escrevo ou dirijo buscam essa via do onde é que está a ferida, onde é que está o que não se pode nomear. Então vamos tentar nomear esse que não se pode nomear e discutir a origem do medo, do trauma e tal. Também porque isso acontece em muitos filmes de horror, que eu gosto muito. Isso que eu chamo da via do negativo, assim. E isso eu não falo sem nenhum juízo de valor, porque eu adoro comédias, adoro feel-good movies. Eu não tenho problema com isso, eu só não sei se eu sei fazer. Só não sei se eu saberia fazer um filme em que tudo tá bem o tempo todo. Talvez eu tenha, mas eu acho que ia ficar meio perturbador, eu não sei. Acho que mesmo um filme assim ia ficar meio... Ia ficar com uma cara... Ia ficar com uma cara meio show de Truman, sabe? Todo mundo vivendo super bem, mas com uma cara meio, tipo... Isso não é verdade. Não é a vida. Não estamos bem. Eu acho que a gente tem que buscar... Você não tem, tipo, aquelas perguntas... Não, a gente tem... Um bicho, uma cor... Não, isso é Marília Gabriela, você quer fazer? Não, eu tenho o Hector Studio, é divertido, que é tipo... livre associação. Vai lá. Não, eu não preparei, eu quero ver se você tinha. Não, minha conversa Um bicho. Cachorro. Mas e gato? Mentira. Uma cor. Verde. Uma comida. Pipoca. Uma música. Comida. Uma música. Fiona Apple, Limp. Um filme. Mensageiro do Diabo. Night of the Hunter. Um amor. Ai, meu Deus, meu marido. John. Um pesadelo. Enterrado vivo. Eu imagino, né? Claro que um cara que faz uns filmes desse vai ter esse pesadelo, esse medo de ser enterrado vivo. Acho que é isso. Um sonho. Um sonho. Difícil. Sonhei aqui várias coisas. Não vou contar, só não se realiza. Vai se realizar sim. Marco, muito obrigada pela Muito obrigado. disponibilidade de você ter vindo conversar com a gente, comigo. Adorei. E aí de surpresa com a Sabrina. Você gostou? Você, adorei. Foi bom? Foi Bom. Esse é muito legal. importante. Eu, como boa pisciana... Vocês acharam útil? Porque eu falo muito, falo meio desordenadamente. Não, maravilhoso. Eu acho que essa experiência é muito legal para os alunos, assim, né? De ver essa concepção, né, dessa quebra de hierarquia ou de olhar para a hierarquia de uma outra maneira. Realmente é o que a sua geração também traz de diferente, né, e que também inspira as outras. Muito, muito legal. Muito legal. E, não é e com muito respeito também por métodos diferentes, entendeu? Acho que outras pessoas vão vir aqui falar outras coisas, também vai ter aprendizado para sair
disso aí. Com certeza. Se o Você Antunes cada um Filho descobrir, tivesse, né, o seu canal entre encantado, nós. né, o seu jeitinho. Mas não é fazendo merchan da escola, não. Mas eu, ouvindo você, fiquei muito estimulada, porque a gente conversa entre os docentes justamente sobre essa transformação histórica, assim, né? Então, nos primeiros semestres, os filmes são coletivos e muito incentivados a essa coautoria, divisão de tarefas e tal. E no último semestre, que é o filme de formatura, eles têm essa oportunidade de escrever, dirigir, falar, é meu filme, e todo mundo vai ajudar a fazer o meu filme de alguém, entendeu? E aí eles vão se trocando funções, se ajudando. E eu acho que isso é muito bonito, porque eles vão construindo também a tribo deles. Não, e tem um lado que todos nós temos um ego, todos queremos ser famosos, tem um lado que é assim, mas eu acho que a gente pode não levar tão a sério a vida, assim, no sentido de que isso é um aspecto das coisas e a gente não precisa ser doentio nesse aspecto do que a gente compra, sabe? Porque mercadologicamente as pessoas, o que nos vendem é competitividade, fama, autoria, não sei o quê, mas eu acho que dá pra gente questionar um pouco isso e ver as coisas de um jeito um pouco mais complexo, que é como elas realmente são meio mais complexas. Incrível. E aí eu vou te convidar aqui, já para ficar gravado, porque você não vai ter chance de falar não, para vir dar uma aula sobre adaptação literária para cinema, vir trocar com os alunos, com mais proximidade, não só eles assistindo o vídeo, fazendo porque perguntas, né? para a gente é muito importante assim, dar essa oportunidade deles conversarem com quem eles admiram, com quem eles querem saber como fazer, né? Eu acho que todo mundo que caminha deixa um trilho, né? E quem vem atrás pode falar, então tá, eu acho que se eu for por aqui, eu também posso viver esse meu sonho. Claro. E aqui na escola a gente também se entende assim, né? Como um lugar de que nós somos guardiões e guardiãs dos sonhos dos nossos alunos, né? Então a gente também vai soprando, ajudando para que eles consigam, nesse Brasil maluco que a gente vive, sobreviver sendo cineasta e podendo sonhar em fazer cinema. Coisa que a gente teve muita coragem, porque na nossa época nem tinha uma cine, nem tinha muita coisa pra gente fazer. Mas pra eles eu acho que as coisas vão ficando cada vez mais trilhadas, assim, né? Mas não, tem muita coisa pra fazer. Pra construir um mercado de muita trabalho. Muita coisa vindo. Né? Muita coisa que a gente precisa justamente regular e organizar pra ser justo. Sim. Obrigada, Marco. Obrigada. Como acaba? Ele dá corta? O começo é mais difícil de saber quando é o começo, mas eu acho que o fim... Tchau. Tchau, gente.